Olá pessoal, vou ensinar vocês agora a configurar o DHCP, fazer o processo de instalação e configuração dentro do Linux Debian 8. Repare que nós temos aqui duas máquinas, o Debian SAM DHCP e aqui o Windows 7. Tá? Nas configurações dessa máquina, do Linux aqui 8, o que nós temos? Nós temos aqui duas placas de rede, uma como rede NAT, que é o que vai pegar a conexão de internet, e uma como rede interna com nome de switch. O nome você pode dar o nome que você quiser, tá? Por que é importante você definir um nome aqui? Pode usar o próprio nome que o VirtualBox te dá, que é o Intnet, tá? Porque o mesmo nome que estiver aqui, nós também temos que utilizar na máquina do Windows 7, tá? Por quê? Colocando como rede interna e usando o mesmo nome nas duas máquinas virtuais, é como se fisicamente elas estivessem conectadas. Então, aqui como rede interna, ele vai funcionar como processo de um switch, fazendo a interligação entre as máquinas, no caso aqui, entre as nossas máquinas virtuais. Então, Debian está como rede interna, como switch. E aqui no Windows 7, nas configurações, nós temos apenas uma placa de rede, tá, que está habilitada, as demais estão desabilitadas. Apenas a placa de rede e o adaptador 1, como rede interna, também com o nome de switch. Então, as duas máquinas estão conectadas. Vou dar aqui um OK. E agora vou para o meu Debian. Já estou logado como root. Importante que todas as alterações, todas as modificações, você esteja logado como root, tá? Então, vou fazer agora o processo de instalação do nosso servidor, do nosso DHCP. apt-get espaço install espaço isc dhcp server. Esse é o nosso servidor DHCP. Vou dar um Enter. Ele vai perguntar se eu quero continuar ou não o processo de instalação. Coloco que S para sim, eu quero continuar com o processo de instalação. Dou Enter e ele vai realizar o processo de instalação dentro do nosso Linux. Espero ele terminar esse processo de instalação, ele está fazendo aí a leitura dos pacotes, tá? Importante, o nosso arquivo do DHCP é o dhcpd.conf, tá? Eu já tenho esse arquivo no meu servidor, né, no meu servidor de site, servidor de hospedagem. Eu vou fazer o download desse arquivo e vou explicar as configurações, tá? Pronto, feito o processo de instalação, vou dar o Ctrl L para fazer a limpeza da tela. CD, porque eu vou até o diretório do DHCP. Então, CD espaço. Lembrando que todos os arquivos de configurações estão dentro do /etc, tá? Já que eu quero configurar o DHCP, /dhcp. Então, o arquivo de configuração está dentro do /etc /dhcp. E vou dar um Enter. Vou dar um ls para listar o conteúdo do diretório. E nós já temos aqui o arquivo dhcpd.conf. Tá? Esse arquivo, vou dar um nano aqui, dhcpd.conf, para você poder ver o que tem dentro desse arquivo. Tá? Esse arquivo aqui ele tem várias linhas comentadas, que são os sustenidos. Ele tem aqui, ddns update style none, que ele não vai realizar atualização dinâmica, tá? Default lease time, tá? Max lease time, que aqui é o tempo padrão de oferta de IP, e aqui é o tempo máximo de oferta de IP, tá? Aqui é o tempo em segundos, certo? E aqui nós temos as configurações, Qual que é a nossa rede, qual que é a nossa máscara. No caso, esse arquivo aqui ele tem várias linhas comentadas, tá? Eu, particularmente, eu não uso esse arquivo. Então, o que eu faço? Vou sair, Ctrl X. Eu vou renomear esse arquivo. O comando que renomeia arquivos é o mv. Então, eu vou colocar dhcpd.conf espaço dhcpd.conf_old. Então, eu vou dar o MV, ele vai renomear o arquivo. Lembrando que o MV ele também move o arquivo.
como ele está dentro do mesmo diretório, ele vai renomear. Ele vai, no caso, né, mover desse nome para esse nome aqui. Vou dar um ls. Repare que eu não tenho mais o arquivo dhcpd.conf. Tá? Agora, eu vou pegar esse arquivo lá no meu servidor de hospedagem. Então, vou fazer aqui o download do conteúdo, wget, www.consultoria-servidor/dhcpd. Eu não coloco o .conf porque o .conf o Linux ele vai bloquear, tá? Ele bloqueia os arquivos de configuração quando você tentar baixar. Então, depois eu renomeio com o comando mv. Dei um Enter. Pronto, ele já fez o download 100% concluído. Então, se der aqui um ls, nós já temos aqui o arquivo dhcpd. Repare que eu costumo sempre limpar a tela, Ctrl L, porque fica mais fácil a visualização. Se acostume também com isso, é mais prático, tá? mv dhcpd para dhcpd.conf. Então, renomeei, agora o arquivo é o dhcpd.conf. Nano, espaço, dhcpd.conf é o arquivo de configuração. Então, vou abrir ele com nano, com o editor de arquivos. Então, aqui nós temos o ddns, update style none. Então, ele não vai ter atualização dinâmica de ddns e de dns. O default easy time, que é o tempo padrão, que ele vai ofertar o IP, no caso, 600 segundos. Max list time, que é o tempo máximo de oferta de IP. Tá? Então, aqui, 7.200 segundos. Authoritative, que ele vai ser o DHCP autoritário, ele vai ser o DHCP principal. Só que lembrando que as máquinas vão responder pelo DHCP mais próximo, tá? Aqui, então, a nossa configuração. Nossa rede. A rede, lembrando que é o 20.0.0.0. A nossa máscara de subrede, que é o 255.255.255.0. Range. Range é o intervalo de IP que ele vai liberar. Então, ele vai liberar, no caso, do 20.0.0.50 até o 20.0.0.100. Então, ele vai estar liberando do final 50 até o final 100. Option Routers seria o dispositivo que vai fazer a nossa conexão com a internet. Tá? No caso, o equipamento que vai funcionar como gateway. Então, aqui, o 20.0.0.1, que é o mesmo IP do nosso servidor Linux, porque futuramente eu vou configurar um firewall e ele que vai fazer o gerenciamento da nossa internet. O Optional Domain Name Servers, que é o endereço de domínio, de resolução de nomes, né? Então, que é aqui o nosso DNS. Aqui eu estou colocando o IP do Google, né? Que é o 8.8.8.8, 8.8.4.4. E aqui o nosso Option Broadcast Address, que é o nosso endereço de broadcast, que é o 20.0.0.255, tá? Então aqui nós temos as nossas configurações. Qual que é a nossa rede, qual que é a nossa máscara de subrede, tá? Qual que é o nosso range de IP, a faixa que ele vai liberar, qual que é o nosso gateway, que no caso é o equipamento que vai fazer a nossa conexão com a internet. No caso, embaixo aqui nós temos os endereços de DNS, tá? Se você quiser usar um DNS diferente, você pode estar utilizando um diferente, tá? E o nosso endereço de broadcast. Muito bem. Vou salvar, que é o Ctrl O. Ele vai pedir para confirmar o nome do arquivo. Vou dar um Enter para confirmar o nome. Pronto, confirmei o nome. Vou salvar com Ctrl X. Sair, né, com Ctrl X. E sair. Agora que eu configurei o meu DHCP, eu preciso restartar o serviço. /etc /init.d /isc dhcp server espaço restart, tá? Então aqui é o caminho dos serviços /etc /init.d. Qual que é o serviço que eu quero restartar, que eu quero reiniciar?
o ISC -DHCP -server. O que eu quero fazer? Eu quero restartar. Eu poderia dar um stop e depois um start. Ou eu posso dar o restart, que ele já faz os dois. Ele vai parar e vai startar. Dou Enter, ele está restartando o serviço. Deu OK. Se deu OK, está tudo certo, tá? Se tivesse dado errado, ele teria dado fail, certo? Então aqui no caso ele deu OK. Agora eu preciso testar. Como que eu faço para testar? Vou no meu Windows 7, tá? Aqui nas configurações de rede, botão direito, abrir a central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador. Em cima do adaptador, eu dou um clique para selecionar, botão direito, propriedades. Aqui nós temos o protocolo TCP/IP versão 4, vou dar 2 cliques. Repare que ele está aqui, ó, obter o endereço de IP automaticamente. Então ele vai receber automaticamente o endereço de IP. E aqui embaixo também, ó, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente. Lembrando que os servidores que nós estamos utilizando são servidores da Google. Então aqui eu vou dar um OK e OK. Agora eu preciso testar e saber se o meu Windows 7 pegou o IP. Como ele já conseguiu conectar no nosso servidor DHCP, ele deu essa mensagem aqui para definir qual que é o local de rede. Vamos colocar como rede corporativa. Podemos fechar. Agora eu vou no iniciar e digito CMD, que ele vai abrir o command, que é o prompt de comando, tá? Agora no prompt de comando, o que nós vamos fazer? Dá o comando ipconfig. Lembrando que no Linux é o ifconfig, que é de interface, tá? E no Windows é o ipconfig. Vou dar um Enter. E nós já temos aqui, ó, 20.0.0.0.50, né? E o máscara de subrede 255.255.255.0. E o nosso gateway, que lembrando que é o routers, né? O nosso equipamento que vai fazer a conexão com a internet, é o 20.0.0.1. Está configurado o nosso DHCP e ele já está distribuindo os IPs do 50 até o 100, do 20.0.0.50 até o 20.0.0.100. Muito obrigado e até a próxima aula.